está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Esta é a segunda-feira, 22 de julho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia nossos ouvintes, nossos debatedores, um tchauzinho pra turma do Face, que já tá acompanhando a gente com imagens nessa live de abertura. Uma semana abençoada, porque a gente começa sempre com a graça do nosso Deus. E quando ele tá no controle, não tem jeito. Ainda que por turbulência, tudo vai bem. Então você participa com a gente, 96803-8319, através do WhatsApp. Como? Você pode dar a sua opinião no debate, mas só pelo WhatsApp é que você vai contar pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, do esposo da pastora, caso ele não seja pastor, e da esposa do pastor. Manda pra gente os aniversariantes de ontem, domingo, e hoje, segunda-feira, aniversário da sua igreja. Quantos anos a igreja está fazendo? Manda pra gente também. E aniversário da cidade onde você tá morando. E se tiver o hino da igreja? Eu tô aguardando esse hino chegar já faz tempo. Mas todo dia tá em falar, pra dar uma encorajada. Não tô vendo igreja nenhuma com hino, mas tá bom. Você acha que o pessoal não tem? Você que me disse que tinha. Eu tem igreja conheço, que tem hino oficial. E não é o hino do cantor, do inário, da harpa. É o hino da igreja. Hino autoral ali, composto por alguém da igreja, para aquela igreja. Tem o nome da igreja em algum lugar. Ou pelo menos tem uma vibezinha assim. Tô esperando, Marcela, viu, este programa é ouvido em várias partes do planeta. Isso. Na Inglaterra estamos sendo ouvidos? Provavelmente, se tiver gente lá com o app da 93. Hoje já estamos sendo ouvidos. Sim, mas em breve, pelo nosso site. Em breve também, eu espero que sim, né? É? Né? Não é, pastor? É contigo que nós estamos falando. É com você que nós estamos falando. Bom dia, dá um chazinho aí. Ô, Marcela Bastos, quero fazer uma proposta aqui, que a partir de hoje todo debatedor venha de terno. Ah, é? Então tá bom. É, pastor. Cara dele. Ô, Marcela, faz a ponte aí, pastor. Marcela. Pastor Alexandre. Pastor Alexandre. Ô, Marcela Bastos, me diz uma coisa. Este programa é ouvido por pastora que fez aniversário recentemente ou não? Também, eu espero que também, né? É? Cara dela. Eleni só fica olhando, né, Eleni? Fico olhando. Foi que dia que seu aniversário que foi? Eu faço em setembro, dia 13 de Você não já setembro. fez agora, não? Não. Mas nós cantamos parabéns pra você. Cantou parabéns pra mim. Parabéns pra você. Pensando que era aniversário da Você tem senhora. certeza que você não fez, Eleni? Não. Arrumaram Tá esquecida, não? Eu acho que tô sendo muito lembrado. Semana passada, alguém falou, então você já conta mais um. Não, JR. Conta mais um. O que eu vou fazer? Não é isso o negócio do aniversário? Os ouvintes mandaram. Este programa é um programa de boas novas, Marcela Bastos. De boas novas, né, pastor? Todo mundo mencionado? Todo mundo Podemos mencionado. encerrar o programa de hoje. São 11h10 aqui na 93 FM. Você é muito bem-vindo ao Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, tema 01 do programa de hoje. Conheço uma mulher que no passado ela foi prostituta, diz aqui o ouvinte, mas desde que conheceu Jesus, sua vida mudou. O problema é que, apesar de viver uma vida reta e santa, as pessoas a ironizam. Por que é tão difícil acreditar na mudança e transformação de alguém? Como a pessoa que sabe que foi transformada deve agir quando os outros não acreditam em sua mudança?
Não acreditar na mudança de alguém é desacreditar do poder transformador de Deus? Eu quero saber a sua opinião, a sua palavra sobre esse assunto, querido ouvinte, que participa conosco aqui do nosso debate pelo nosso WhatsApp, o 968038319, 968038319, e também, é claro, enquanto estamos aqui na nossa live de abertura, aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor Tassi Júnior, bom dia, bem-vindo. Eu começo ouvindo a sua opinião, meu irmão. Bom dia, querido J.R. Vargas, que alegria poder estar aqui mais uma vez, parabenizá-lo pelo tema, que tema da atualidade. Eu estou aqui hoje de olho aqui nessa pergunta, porque é tão difícil acreditar na mudança e transformação de alguém. Eu acredito que é porque falta pregação a respeito de transformação. Eu acho que está faltando pregação a respeito de regeneração, como é que funciona o processo de transformação do Senhor. E as pessoas estão dentro da igreja e não estão antenadas, conectadas com princípios como este, de que quando Deus perdoa os pecados, quando Deus restaura a vida de alguém, essa pessoa de fato é restaurada, e a gente precisa passar a acreditar nessa transformação e não ter essa atitude de ironia, de brincadeira, de piadinha, de gracejos. Eu acho que a gente poderia pensar por aí. Isso é muito triste. Pastora Leni Librelon, bom dia, mais uma vez, bem-vinda. Como a senhora avalia este tema, pastora? Bom dia, JR, irmãos debatedores, pastores, ouvintes. Infelizmente, nós vivemos isso não só com pessoas que foram prostitutas, como pessoas que foram viciadas, que tiveram outros problemas, não é? Realmente, como o pastor falou, falta de ensinamento, e aqueles que estão participando, são milhares que estão nos ouvindo, e acredito que entre eles muitos pensam da mesma forma. Fala assim, quem nasceu torto nunca vai se endireitar. Ouvi muito isso na minha vida, né? Que pau que nasce torto, morre torto. E não há essa credibilidade, mas nós devemos nos lembrar como o Senhor é misericordioso. Ele disse, misericórdia quero e não sacrifício, não é? E na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, nós temos ali 4 mulheres, todas com um passado. Ruth era estrangeira, mas Raabe era prostituta. Batseba, né? Teve Salomão, um homem abençoado, de um relacionamento também nebuloso. E temos Tamar, né? Que teve filho abençoado, Deus abençoou, e ela foi da prostituição com o sogro. Então, nessa mesa de vitoriosos, de gente abençoada, tem pessoas que Deus perdoou, abençoou, esqueceu, e nós também temos que esquecer. Boa palavra. Eu quero ouvir também a opinião do pastor Ruimar Lopes. Pastor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao debate. Bom dia, muito bom estar aqui, JR, e poder participar dessa mesa, né, e poder de alguma forma estar contribuindo para a edificação e esclarecimento do povo de Deus, de uma maneira geral, né? Como a pastora Leni acabou de dizer, essa palavra que eu queria começar é dizer, infelizmente essas coisas acontecem no meio da igreja, mas como alguém já disse que a igreja é igual a arca, né? E de repente fede, né? Tem que lidar com isso, com essas mazelas, e isso traz tristeza para o povo de Deus. Penso eu que a igreja, ou parte da igreja, ou parte do povo de Deus não está bem sintonizado com a natureza sobrenatural da igreja. A igreja, ela é movida pelo o Espírito de Cristo Jesus, Espírito Santo, e ela transita numa dimensão do sobrenatural. E quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, essa é uma verdade que nós temos que nos pautar por ela. E agora, é evidente que algumas pessoas vão duvidar da sua fé, da sua transformação, do seu ministério, como duvidaram do ministério do apóstolo Paulo, né? Cabe a essas pessoas que são colocadas sob dúvida se apegar o que a palavra de Deus diz, quem ela é, o que ela é. Isso é suficiente. Muito bem, pastor Alexandre Coelho no debate 93 de hoje também. Pastor, o senhor é muito bem-vindo aqui entre nós. Muito obrigado, J.R. Vargas, muito obrigado a você,
cada um dos debatedores aqui, pastor Tarsis, pastor Aleni, pastor Ruimar, um prazer. A você também que está nos ouvindo aqui nas ondas da 93 FM. Esse é um assunto, como disse que cada um dos debatedores, muito atual, mas que talvez esteja refletindo, na verdade, algo que vem acontecendo desde a época da igreja primitiva. Nós já vemos, ao longo das Sagradas Escrituras, problemas parecidos como esse, quando nós fazemos a leitura da carta de Paulo aos Coríntios, quando vemos lá crentes processando uns aos outros, não é? Por questões que poderiam ser resolvidas dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele comenta que ali naquela comunidade aos Coríntios havia ali pessoas que tinham sido homossexuais, pessoas que tinham sido bandidos, que roubavam, uma série de outras atividades que a sociedade condenava. O apóstolo Paulo menciona ali e diz, olha, vocês faziam isso, só que vocês já mudaram, vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, vocês foram renovados, transformados, e esse tipo de atitude não pode mais permanecer entre vocês. A grande questão é que, como falou aqui pastor Tarsi, cada um dos nossos queridos debatedores, a igreja precisa ter um momento de amadurecimento, porque muitas vezes nós vemos pessoas que vêm do mundo com uma vida que realmente foi muito marcada por determinadas situações, e Jesus salva aquela pessoa, Jesus renova aquela pessoa, transforma aquela pessoa começa a dar um testemunho realmente de Deus, mas no meu coração ela ainda está em pecado. E é isso que nós devemos avaliar em nossos dias, não é? Até que ponto, por exemplo, nós poderíamos realmente dizer que uma pessoa está em pecado se ela foi salva por Jesus, foi transformada por Jesus? Talvez o meu referencial não esteja sendo efetivamente aquilo que Deus projetou na sua palavra quando ele fala sobre salvação e transformação. Essas mudanças que são operadas pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, para algumas pessoas isso leva um tempo mais longo, em razão da própria característica de vida da pessoa. Às vezes as pessoas mudam de ambiente para que elas deixem o passado, essa marca para trás. Enfim, Deus tem os seus planos, né? Como é que aconteceu com Saulo? Só para a gente lembrar aos nossos ouvintes, Atos capítulo 9, versículo 26, Saulo já é um homem alcançado pela graça de Deus, o evangelho já o transformou. Ele ficou 3 dias, ouviu a voz do Senhor, ficou 3 dias sem enxergar, voltou a ver pela graça de Deus, foi batizado, já está dando esses passos tão importantes para o seu fortalecimento espiritual. E no versículo 26 diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou, Paulo está falando de Saulo aqui, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, me parece uma coisa normal, né? Já estamos aqui vivendo essa realidade dentro do aspecto do controle de Deus aqui na comunidade da igreja primitiva, iniciozinho. No 27, começa com a condição adversativa. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E aí começa uma transformação. Então, esses dois aspectos, as pessoas não acreditam. E aí, pela graça de Deus, alguém acredita. E alguém compra isso e diz, não, vem cá, dá o respaldo e vai junto. Né? E vai junto, chega e diz, olha, ele falou isso, a pessoa está mudada, e passa, né, pastor Tassis, a ter esse respaldo que é tão importante para a pessoa andar. Então tem as duas coisas, né? O tempo em que as pessoas não acreditam e o tempo em que Deus levanta alguém que acredita. Eu acho que a gente precisa pensar também na questão da misericórdia e da graça. Eu tô pastoreando já há um pouco mais de 10 anos, e eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que passam por um processo de transformação e voltam a cair. Aí, na primeira vez você tolera, tal, a segunda vez, aí vai gerando um desgaste. E esse desgaste meio que vai gerando uma desconfiança. Caramba, eu acho que essas pessoas não mudam. Então, entender que um caso ou 2 casos de pessoas que não conseguiram superar a reconciliação ou a mudança de comportamento, não quer dizer que todas as pessoas
tem o mesmo processo. Eu venho de uma casa, meu pai é pastor há mais de 30 anos, só que antes de ser pastor era alcoólatra. Então, ele passou por um processo de transformação. Meu pai hoje não chega perto, não tem nenhum tipo de aproximação mais com bebida alcoólica. Então, assim, a minha preocupação é que casos de pessoas que não conseguiram uma transformação genuína, que esses casos não bloqueiem a nossa confiança e a nossa fé de que é possível transformar. É possível as pessoas, de fato, entrarem por um caminho de transformação. É porque muitas vezes alguém reclama, ninguém acredita que eu me fui transformado. Então ele é liberto da essência daquele pecado, mas como está escrito, fugir da aparência do mal. Então o comportamento, as palavras, a maneira de agir, leva as pessoas a acreditarem que aquela pessoa não foi liberta. Então o Senhor Jesus, ele disse, eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Vim chamar os pecadores ao arrependimento. Não somente chamar os pecadores para pregar, para cantar, para tocar. Ele veio primeiro chamar ao arrependimento. E isso é necessário. As pessoas envolvidas com esse sofrimento precisam buscar uma transformação também na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, para que as pessoas possam acreditar. Talvez, quem sabe, essa pessoa que está respaldando, trazer conselhos para a pessoa que ele está respaldando. Olha, eu estou te respaldando, mas age direito. Tem uma postura diferente. E até nesse caso especificamente, aí os pastores podem ampliar isso, a figura de Barnabé, a importância dele para a vida de Saulo é quem o discipula, é quem trata, é quem o leva para Antioquia, onde havia uma manifestação da graça de Deus tão extraordinária que até hoje nós estudamos, nós queremos entender o que aconteceu naquele lugar, o que Deus fez, que manifestações extraordinárias são essas. Cada período surgem estudos novos sobre esse tema que nos levam a identificar que Barnabé foi uma pessoa extremamente importante para todo o contexto bíblico por conta do seu olhar, daquilo que Deus incendiou o seu coração com relação a Saulo. Verdade, porque às vezes as pessoas que foram transformadas, que tiveram uma vida atípica, muito atípica, voltada para as coisas do mundo, elas já foram completamente transformadas. No caso aqui trazido, ela vivia uma vida santa e reta. E nem por isso escapou da desconfiança, não é? Então, eu creio que eu estive pensando sobre essa questão quando me deparei com esse tema, para ver o seguinte, que me chamou a minha atenção como pastor, a nossa necessidade que nós temos de criar um ambiente na igreja tal que essas coisas não aconteçam. E se acontecer, como o JR falou, alguém, né, de preferência que seja o pastor, mas nem sempre a gente tem acesso a tudo, chegue do lado e diga, parou. Não é assim que as coisas funcionam dentro da igreja, porque afinal de contas, não tem pecado maior nem menor. Isso. Todos nós fomos alcançados pelo mesmo evangelho, pelo mesmo poder transformador, pelo mesmo sangue de Jesus, não é? Então, não tem pecado grande e nem pequeno. Paulo diz, nós estamos todos mortos, somos ex-defunto, não é? Então, não temos com que desconfiar. Mas eu penso muito assim, a cabeça pastoral, que cabe à igreja, à sua liderança, a criar um ambiente que não permita isso. E se surgir essa possibilidade, que logo seja dissipado, porque isso causa dano. Quem pastoreia sabe. Você, quando se dá com uma situação dessa, você lidar com ela, você enfrenta uma situação delicada. Né? Essa pessoa pode até apostatar da fé, sair da igreja, se decepcionar, não é? Então, eu creio que a missão da igreja passa por isso também. Criar na igreja um ambiente que não permita esse tipo de comportamento. O JR mencionou aqui brilhantemente a questão de Barnabé. Barnabé, com certeza, fez a diferença e muito, Verdade. Não apenas na história da igreja, como na vida do apóstolo Paulo. Quando a gente vai fazer a leitura do livro de Atos, JR mencionou ali, a questão quando Paulo se aproxima da igreja, já convertido, o pessoal fica com medo dele. E o Lucas registra que Paulo começou a debater, falar de Jesus para ganhar o máximo de pessoas para Jesus, mas atraiu a atenção de tal maneira, o que a igreja fez? Esse camarada está falando muito, está debatendo muito, vai chamar a atenção. Eles, me permitam a expressão, né, meio que fizeram uma vaquinha, levaram Paulo para o porto e mandaram para ele de volta para Tarso, não é? Ou seja, passagem só de ida. Por quê? Porque ele estava chamando a atenção e Paulo ficou durante um período ali em Tarso até que Barnabé entra novamente no circuito da vida de Paulo quando ele vai para Antioquia, precisa ali de uma pessoa para ajudá-lo a ministrar
aquela comunidade que tinha judeus e gentios novos ali, era uma situação totalmente atípica, muito nova, e ele vai a Tarso novamente procurar Saulo para auxiliá-lo ali no ministério. Então nós, como talvez aí Barnabé, nós precisamos ter essa mesma visão, esse mesmo espírito de investir numa pessoa que precisa ser treinada. Às vezes, como disse aqui o pastor Tarso, falta palavra na igreja para orientar essas pessoas. A palavra, muitas vezes, é muito falada, muito trazida, no sentido de mostrar a salvação para os pecadores. Mas nós também precisamos ter em nossos púlpitos, quando eu digo precisamos ter, não que nós não tenhamos, Perfeito. tá ok? Mas que nós precisamos dar uma ênfase também maior na questão do discipulado, Verdade. de orientar as pessoas, dizer qual é o caminho que a pessoa nova convertida precisa seguir para que ela possa realmente trazer à luz, não apenas da igreja, mas também da comunidade que a cerca, como ela foi transformada. Porque muitas vezes é fácil chegar e atribuir a uma pessoa a mudança de comportamento se, na verdade, ela não soube, ela não foi orientada sobre aquela mudança de comportamento. Ou seja, a pessoa mente. Não é? Quem mente não vai para o céu. Paulo deixa claro isso lá em Corinto, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, nós precisamos investir no discipulado nas nossas igrejas e orientar as pessoas. Muitas vezes, irmãos, falta orientação. Nós pregamos muito sobre a salvação, mas talvez estejamos falando um pouco menos sobre como é a vida cristã, como é a renovação de uma vida uma vez salva. Não é? Como que o Espírito age na vida de uma pessoa que aceitou a Jesus e precisa ser modificada. Não é? Nós devemos lembrar que nós lançamos a rede, mas quem limpa o peixe é o Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa sensibilidade também de trazer esse assunto nas nossas igrejas e dizer como que é a vida cristã. Se uma pessoa, por exemplo, se prostituir, ela tem que ter aquela percepção de que não pode mais fazer aquilo, que aquilo fazia parte de uma vida antiga. É como, se me permitam a expressão, uma analogia. Nós trabalhamos aqui no Rio de Janeiro, um lugar bastante quente, né? No verão, então, nem se fala. E aí você imagina uma pessoa que trabalha ao longo do dia, ela anda de um lado para o outro e a roupa fica suada, ela também fica suada, e quando a pessoa chega em casa, ela decide tomar seu banho, e uma vez tomado seu banho, ela volta a usar aquela roupa antiga, aquela roupa que não é adequada para a sua vida. Por isso que Paulo fala, olha, devemos nos revestir de um novo homem. Não é? Aquela roupagem antiga, daquela vida antiga, não serve mais, não coaduna com a nova vida que Deus nos deu. Não é? A pessoa que foi limpa, ela deve ter, naturalmente, ali toda a estrutura de limpeza acompanhando o seu ato. Isso a igreja deve ensinar. Talvez estejamos nos nossos púlpitos falando muito mais sobre salvação do que necessariamente sobre vida cristã, sobre comunhão uns com os outros, como devemos nos relacionar. E isso, acredito, né? O que me preocupa, pode fazer diferença. O que me preocupa, pensando ainda nessa mesma esteira aqui de raciocínio, nessa questão de respaldo, o que me preocupa muito na igreja é a questão da brincadeira, sabe? Você ficar brincando, tocando na ferida da pessoa, e na sua cabeça é só uma brincadeira. Por exemplo, a pessoa que veio da homossexualidade, fica fazendo piadas com a pessoa, ou a pessoa veio do mundo do crime. Então, assim, ser radical nessa postura de proibir na igreja e tratar esse assunto não é saudável, porque a pessoa que veio desse mundo de pecado, aquela brincadeira não tem o mesmo tom, é pesado demais, machuca demais e afasta. Eu conheço pessoas que se afastaram no processo de discipulado por brincadeiras que aparentemente, entre aspas, não eram danosas, era só uma brincadeira, mas isso tem um peso muito forte na vida daquele que veio dessa realidade. E nessa linha aí, pastor Tassi, tem a pessoa que brinca com o indivíduo, tem a pessoa que brinca sobre o indivíduo. A maioria é sobre, né? Fala pelas costas e, chega, e tal. Pessoa. Sempre chega. Esse aqui é um negócio que a pessoa não entende. Ela fala um negócio com A, conversou com B, fala sobre C, daqui a pouco esse assunto chega lá no C, ou seja, não devia nem ter dito essa história. Não é porque você não deveria ter dito que a pessoa vai tomar conhecimento, é porque você não deveria ter dito. Se não pode tomar conhecimento, é que não deveria ter sido dito. E se já foi dito, é preciso pedir perdão. Tem gente que acha que, não, deixa pra lá, resolve. Isso não é cristianismo.
Cristianismo é tratar o assunto, isso é muito complicado. Olha, isso não é fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu chego aqui e brigo com o pastor Tasso, aqui na rádio, aqui ao vivo. Pastor Tasso, seu galá, papá. Pastor Tasso, termina aqui o debate, eu me arrependo. Enquanto que ali fora, Tasso, você me perdoa, cara. Não, eu tenho que vir no microfone. Se eu briguei com ele em público, eu tenho que pedir desculpas a ele em público. Então existem pessoas que brigam em público e pedem perdão em particular. Entendeu? Quer dizer, na hora de se exaltar, é para everybody. Tô bem aqui no inglês, pastor? Perfeito. Tô zoando geral, né? Agora, se a pessoa, se é para se humilhar, que seja ali no privativo, escondidinho e tudo mais. Então, sabe quando a gente precisa aprender dentro dessa linha de discipulado, já que entramos nele, né? Ele precisa, olha, você ofendeu em público, vai lá em público, conversa com a pessoa, chama os outros que estavam próximos, chama as pessoas que participaram daquela cena toda. Agora, eu disse antes que era difícil. Eu não falei que era fácil. Mas é honroso. Mas é honroso. E a pessoa, olha, entenda o seguinte, a força que você tem para fazer isso não vem de você, é do Espírito Santo de Deus. Ele que vai te dar forças e coragem para enfrentar um público que pode ser até hostil e falar alguma coisa. Quem não já passou por isso aqui? Vocês já passaram ou não? Estão olhando para mim com um olharzinho assim de não. É só a pastora, né, pastora? Já. Muito bem. São 11h32. Eu quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores e aos nossos ouvintes que nos acompanham através do Facebook. A gente está encerrando agora aqui a transmissão pelo Face, mas nós continuamos pelo aplicativo, pelo site e também pelo rádio 93,3. Estamos aqui na nossa 93 FM no nosso Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô Marcela Bastos, me conta aqui um negócio, Marcela, esse assunto aqui da Paraíba, o que aconteceu? Então, o Tribunal de Justiça lá na Paraíba condenou um homem a pagar uma indenização de R$55 mil a uma mulher. A causa são danos morais e materiais pela prática de estelionato sentimental. Estelionato sentimental. Sentimental, exatamente. Então, segundo os autos lá do processo, a jovem, essa moça, emprestou R$5 mil ao namorado virtual, porque ela acabou se sensibilizando com os relatos desse moço sobre problemas financeiros e foi enganada. O homem é o proprietário de uma agência de viagem, conheceu essa moça como cliente durante a venda pela internet de um pacote de viagens para um lugar aqui no Brasil. Depois, os dois passaram a se relacionar virtualmente. Só que esse homem que se dizia solteiro, no final ele era casado e tem 3 filhos. E a mulher descobriu e foi processá-lo na justiça. Então ela processou o camarada por estelionato. Sim. E aí o negócio do estelionato sentimental veio porque ele se aproveitou de uma questão sentimental para tirar um dinheiro dela. Exatamente. E aí, no final das contas, ela descobriu não apenas que ele era casado, mas que o dinheiro era para outro fim, para outro objetivo. Exatamente. Também era mentira dele. E aí a gente pergunta como não deixar que a carência afete o discernimento quanto ao abrir o coração para alguém. Por outro lado, como vencer o medo de voltar a se abrir ao amor depois de ter sido magoado? E como descobrir a vontade de Deus no que diz respeito aos relacionamentos. E aí, queridos debatedores, vou começar ouvindo aqui o pastor Alexandre sobre esse assunto, pastor Alexandre. JR, essa é uma questão muito interessante pelo seguinte aspecto. Nós vivemos um mundo, nossos dias têm sido muito marcados pela tecnologia. Só que a tecnologia ela tem afastado as pessoas. E a tendência que nós vamos, com o passar do tempo, percebendo é que a presença vai se tornando descartável, inclusive nos relacionamentos. E muitas pessoas acabam se vinculando a um mundo virtual, onde as mentiras concorrem com mais facilidade, onde as pessoas não conseguem se conhecer de verdade. E nós temos que ter cuidado pelo seguinte aspecto. Em primeiro lugar, relacionamentos virtuais, eles precisam ser muito bem pensados. Principalmente quando é em relação a um homem e uma mulher para finalidade de um casamento, esse tipo de relacionamento precisa ser bem pensado. A única vez, por exemplo, aqui foi perguntado aqui como descobrir a vontade de Deus no que diz respeito aos relacionamentos. A única vez na Bíblia
que a gente vê que Deus chega para um homem e diz, olha, essa aqui é a tua mulher e esse aqui é o teu marido, é lá em Gênesis, quando Deus fala com Adão e Eva. Tirando esse momento, Deus ele vai usar muito outros princípios, como, por exemplo, você perceber quem é a pessoa, como ela trata os pais em casa, não é? O que as outras pessoas estão falando sobre ela, questões relacionadas à reputação. Então, às vezes, esses relacionamentos virtuais fogem a esses princípios e acabam gerando situações como essa. É claro que não são os únicos fatores, mas, na minha opinião, nós deveríamos principalmente ensinar os jovens a questões de investimento num relacionamento pessoal, independente de ser para namoro, noivado e casamento. É daí que vem a questão da comunhão, tornar comum, não é, aquilo que é para todos. Quando a gente perde essa sensibilidade, a gente acaba meio que entrando nesse tipo de situação, deixando-se seduzir pelo mundo virtual e acaba, de repente, numa situação como essa. Eu só queria falar sobre a carência, né, afetiva, como mulher, e como pastora, e muito tempo, assim, muito atendimento em gabinete. A maior procura, né, as mulheres, principalmente as mulheres, muito carentes, muito sozinhas. E eu quero dizer que a carência, uma pessoa cristã, seja mulher, seja homem, essa carência vem da ausência do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque quando uma pessoa busca a face de Deus, eu tenho experiência de uma longa vida na presença de Deus, experiência de estar só, muita experiência com Deus. Eu não vejo uma pessoa envolvida na obra de Deus ter necessidade de se relacionar virtualmente com alguém para curar essa carência. Mas é uma coisa que está acontecendo, nós temos que encarar isso. É a modernidade, está acontecendo. Mas o meu conselho é que você, a minha irmã, o meu irmão, está vivendo essa carência, vai para a igreja, vai se relacionar com o povo de Deus, vai participar dos eventos da casa do Senhor, procura saber o que está acontecendo no meio do povo de Deus e realmente isso vai acabar, porque o perigo é muito grande. Isso que aconteceu com essa moça, mas está acontecendo aos milhares. Existe morte, existe estupro, existe roubo, tudo isso por falta de ter a pessoa ali vendo o testemunho dia a dia da pessoa. Eu acho que uma forma de administrar o discernimento, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos a sabedoria. É muito importante estar ouvindo alguém de fora, ter um contato de fora e falar. Porque você se envolveu emocionalmente, você perde um pouco a lucidez. Você começa a ficar no mundo da fantasia, não está vendo o cara, você cria um padrão de que do outro lado tem uma pessoa que é a pessoa dos sonhos. Então, consulta alguém de confiança, tem alguém fora desse ambiente para falar. Nós tivemos um caso aqui no Rio de Janeiro de uma moça que foi... recebeu na casa o namorado virtual e foi espancado dentro da casa, sabe? E talvez ninguém sabia desse relacionamento, será que não tinha ninguém para falar? Não faz isso, minha filha, vai receber na sua casa. Então, é muito importante estar abrindo o coração, você que está aí envolvido emocionalmente com alguém, abra o coração para quem está fora desse ambiente, para um conselho, na igreja, uma líder espiritual, um pastor, uma pastora, um amigo fora, para tentar te ajudar a perceber os perigos que envolve um momento delicado como este. O problema que eu quero focar aqui primeiro é o problema da tecnologia, né? É muito excelente, é a maravilha, né? Internet, mas temos que ter cautela e cuidados. Essa é uma questão que serve para todo mundo em todas as áreas. Tem pessoas levando golpe financeiro e aqui o golpe foi na própria vida, na emoção, né? Os dois casos financeiros em si mesmo, né? E acho também muito boa essa sentença, né? Bom ver quando a justiça funciona de alguma maneira. Mas o cerne da questão, para meu entender, é que o povo de Deus, nós às vezes colocamos Deus assim num certo departamento da nossa vida. E quando chega na área do emocional, Deus está fora. Ele não participa disso.
E muito especificamente, onde estava falando na Igreja Seminário da Família, eu falei isso em relação à juventude. No namoro, noivado, casamento, relacionamento afetivo mesmo entre adultos, geralmente nós colocamos Deus fora dessa área. Ele trabalha na área financeira, hoje muito dito pelo Evangelho da Prosperidade, em outras áreas, mas quando chega nessa área que é importante do afeto, das emoções, Deus está fora. E a gente começa a tomar as medidas e procurar os caminhos totalmente fora, distante dos caminhos de Deus. Então, assim, na área da relação afetiva, emocional, a palavra de Deus tem indicativo para isso. Olha, parece que a gente está acostumado com algumas coisas que são complexas. Por exemplo, eu estava lembrando da praia. Praia é um lugar maravilhoso. Praia tem sol, quando tá com sol, claro. Praia tem sol, praia tem um quê de alegria, né? O ensolarado tem isso, né? Tem vitamina D disponível, você está disposto àquilo, a água é boa, às vezes você consegue mergulhar, ela tem uma areiazinha fofa, ou mesmo que seja uma areia meio ríspida, é um lugar agradável, é um lugar bom para prática esportiva, mas, cara, quanta gente morre afogado? Quanta gente pega doença de pele na própria areia? Quantas pessoas já passaram pelo triste episódio de um arrastão? Quantas pessoas já passaram por perigo de afogamento? Ou seja, a praia é maravilhosa, mas ela é perigosa. A internet pode ser maravilhosa, mas ela é perigosa. É que normalmente os mais novos, que já nasceram no período da tecnologia, acham que os mais velhos são tão velhos a ponto de ver perigo em tudo aquilo que eles não veem. E aí você mistura as duas coisas, o fato de nascer com, que já dá uma ideia de pertence a mim e nós somos da mesma época, com o olhar do mais velho, e também com a imaturidade, a incapacidade de ver além disso aí. Então existe essa história que é complexa aqui. O outro aspecto que vocês colocaram é sobre como o Espírito Santo de Deus pode nos mostrar que este relacionamento não convém, ou que este relacionamento não pode ser feito, ou que este relacionamento não é para agora. E eu trago aqui um texto que não tem a ver com esse assunto especificamente, mas tem a ver com o Espírito Santo. Quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos 6 em diante, mas especialmente aqui o iniciozinho, quando diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Quando a gente tem essa aqui, e aqui nós estamos falando mais uma vez da vida do querido apóstolo Paulo, essa experiência com o Senhor, de poder ouvir a voz de Deus, como é que a gente pode encorajar os nossos ouvintes? Que caminho é esse para que eles tenham esse discernimento espiritual? Porque se perguntar para as pessoas, todo mundo, eu acho que vai dizer assim: eu gostaria de saber. Porque se o Espírito Santo de Deus faz para a gente o que é melhor para ele, Deus, e para nós, todo mundo vai querer: eu quero isso aí. Mas por que falta isso? O que falta para que as pessoas, assim, estou dizendo pessoa num número grande, possa dizer assim: pera um minutinho, eu vou parar aqui, vou deixar meu sentimento de lado, desejo, vontade, carência, vou deixar, eu quero estar cheio de Deus para saber a vontade dele para minha vida. Então, é nessa linha, JR, que eu estava caminhando para dizer o seguinte, que a Bíblia, ela traz princípios para nós. E nós tiramos Deus dessa área. E como ali, nesse texto lido, diz que o Espírito Santo estava guiando numa ação missionária do reino, a gente diz: é só ali. Então, eu acho que é bom para todos, a juventude, principalmente, os adultos também, que entendam que Deus, ele trabalha nessa área também. Ele tem direção para nós também. E é muito simples, a palavra de Deus não é tão complicada assim. Há princípios e valores para que o homem e a mulher se realizem nessa área sem complicações. Há princípios. Agora, quando nós começamos a deixar os princípios de lado, quebrar aqueles princípios éticos tão tranquilos que a gente já conhece, né? Nossos pais já nos ensinaram, e começamos a caminhar por certas invencionices do mundo e adotar essas práticas no relacionamento, jovem com jovem, no namoro, no noivado, e até adultos, a consequência será por aí: decepção, dor, né? A pessoa se sentir ferida. Precisamos entender que tem um Deus que cuida da nossa vida toda, não é só do que se chama de espiritual, né? Aquelas coisas relacionadas com
do trabalho no reino, na nossa vida interior, da nossa vida afetiva, do nosso namoro, do nosso noivado e do casamento. Então, é tempo da juventude pensar nisso, colocar diante de Deus o seu projeto de família, dos adultos, aqueles que são sozinhos, né, que procuram um par, colocar diante de Deus. E o Espírito Santo, que desse mesmo Espírito que deu direção, como o texto lido indicou, ele vai dar direção. Ajuda, eu tenho minha experiência. Em 11 meses, eu conheci, namorei, noivei e casei com a minha esposa. E eu coloquei isso como pauta de oração. Agora, aí tem que ter um equilíbrio. Eu venho do meio pentecostal, que a gente às vezes acaba batendo nos extremos. Eu, por exemplo, eu não acredito que Deus vai usar um profeta para dizer, tem muito disso. Eu vou atrás de uma profecia para ver se é de Deus. Não, eu acredito, é uma experiência pessoal, que Deus vai trazendo discernimento, vai trazendo paz ao coração. Eu fui fazendo alguns testezinhos assim e fui sentindo confiança em Deus de que aquele era o caminho. Estou casado vou completar 12 anos e um casamento maravilhoso, um presente de Deus. Então assim, eu tive essa experiência de fazer esses testezinhos, sabe, com Deus. Deus me orienta, me ajuda e as confirmações vão acontecendo e parece uma manteiga, as coisas vão fluindo de forma natural. Quando você vê, tá ali, no centro da vontade do Senhor, um presente do Senhor. E quando nós estamos sendo ouvidos por pessoas evangélicas e não evangélicas, né? Quando a pessoa já conhece Jesus, já tem uma igreja, o pastor usou princípios, sinalizações. Por exemplo, a pessoa não tem direto de Deus uma revelação, discernimento, mas ela tem um pastor. Procura, igual o pastor José falou, procura um aconselhamento. Tem pessoas na igreja de oração. Primeira coisa, na minha juventude, a primeira vez que alguém chegou para falar em namoro, a primeira pessoa que eu conversei foi com o meu pastor. Procura aconselhamento. Quem lê a Bíblia, está escrito sobre o jugo desigual, que não dá certo, que isso dá certo, que aquilo não dá certo. Então, quem procura na Bíblia, procura aconselhamento, vai ver muitas sinalizações e não agir com a própria cabeça, sozinho, como o pastor disse, porque existem sinalizações que podem ajudar. Também tem uma questão ainda, né, a esteira da pastora falando, pastor Tarso também, outro pastor, a questão do exemplo, JR. Nós aprendemos muito uns com os outros com o exemplo de vida de cada um. Existem um filósofo que disse que tolo é aquele que aprende com o seu próprio erro. Eu prefiro aprender com o erro dos outros. Foi Bismarck, se não me falha a memória, que um filósofo alemão comentou sobre esse assunto. A grande questão é o seguinte: o Espírito de Deus usa pessoas com mais experiência e com mais tempo de intimidade com ele para orientar pessoas mais novas também. Então, cabe aí a questão dos mais novos terem essa percepção, essa humildade de poder ouvir os mais velhos. Porque, afinal de contas, os mais velhos, aqueles que têm mais experiência, eles com certeza têm muito a trazer para a nossa vida pessoal, independente de qualquer situação. Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele age não apenas falando com pequenas questões, como disse o pastor Tarso aqui, também sou pentecostal, creio na contemporaneidade dos dons, mas essa questão relacionada a casamento, a afetividade, é algo que é bem mais sério. Até onde eu sei, a Bíblia não dá respaldo para que a profecia seja usada com objetivo casamenteiro. Pelo menos é isso que o texto sagrado dá a entender. Agora, Deus sim utiliza pessoas com mais experiência, com mais know-how, com mais tempo de intimidade com Deus para trazer princípios e orientações para que uma pessoa não se envolva de forma incorreta num momento de carência, no momento em que ela precisa firmar e confirmar sua afetividade. Naturalmente, ela pode ter ali do lado uma pessoa mais experiente para orientá-la, e essa pessoa precisa ter humildade. Então, nós temos esses dados todos que somados nos dão uma percepção importante. Temos aqui a convicção bíblica, que eu acho que aí há unanimidade em relação a esse assunto, que o Espírito Santo fala conosco. Ele pode não usar uma pessoa para falar comigo sobre esse tema, mas ele vai falar comigo sobre esse assunto. As sinalizações são evidentes, circunstâncias também são utilizadas pelo Senhor para que elas nos mostrem alguma coisa.
Então, um encorajamento aos nossos ouvintes que eventualmente passem por isso, fases de carência, problemas nessa área, até os traumas aqui que vocês elencaram, é fundamental que haja essa intimidade com o Senhor. Quanto mais pertinho de Deus você estiver, mais fácil você vai ouvir a voz dele. O Senhor fala, e o Senhor não fica em silêncio, não. Ele fala conosco, ele se revela, ele se preocupa. Essa é uma área para todos nós muito importante. E por que é que Deus estaria fora dessa área importante das nossas vidas? Esse zelo de Deus, esse amor de Deus é algo tão extraordinário que você não pode perder, em hipótese alguma, a oportunidade, a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Só tome cuidado com a voz do seu coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Portanto, ele se engana. E ele também nos engana. É um perigo. Estamos juntos no Debate 93. Faltando agora 9 minutos, minha gente. Como o tempo passa rápido, Marcela Bastos. 9 minutos para o meio-dia já. E lá na Suécia, o cartão de crédito tá virando coisa do passado. A moda por lá é comprar com chip implantado. Mais de 4.000 pessoas tiveram um microchip, aproximadamente o tamanho de um grão de arroz, implantado em uma das mãos para poder substituir os atuais cartões usados aí nas transações comerciais ou até mesmo para ganhar acesso a prédios. Para comprar qualquer produto, basta você passar o leitor óptico pela mão. Não tem senha, não tem necessidade de se apresentar documento e, de quebra, esse microchip ainda monitora a saúde do implantado. A gente sabe que toda vez que notícias como essa surgem, muita coisa é dita, várias teorias são levantadas. Nossa pergunta para os nossos debatedores é: como enxergar esses acontecimentos à luz da Bíblia? E aí, meus queridos debatedores, nós vamos começar, quero dizer para os nossos ouvintes, nós vamos começar a ouvir os nossos debatedores sobre esse assunto hoje, e vamos ouvir todos os dias, Marcelo, é isso? Todos os dias nós vamos ouvir a opinião de todos. Na sexta-feira a gente tem que fazer uma anotação, hein, Marcelo? Juntar aqui as opiniões de todos sobre esse assunto, que geralmente quando se trata sobre esse tema, alguém puxa aquela ideia desse tipo de identificação, número da besta. JR, o número da besta aí. Eu não sei se vocês estão de acordo, se vocês concordam, se vocês discordam, se isso é fruto do avanço, tecnologia, não é uma coisa conectada à outra. Que pensam os nossos queridos debatedores? Para mim, né, pela palavra, eu creio que todos pensam da mesma forma. São sinais. Sinais da volta de Jesus. Apóstolo Paulo fala para nós não ficarmos preocupados, não é? Porque viria a apostasia. Tem muita sinalização aí antes de vir o sinal da besta. Mas o palco está pronto, está tudo preparado. Esse chip, tudo isso está acontecendo no mundo todo, para preparar o povo, para preparar o mundo para o que realmente vai acontecer, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13 e 14. Está escrito que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver o sinal ou o nome ou o número do anticristo ou na sua mão ou na sua testa. Então, para mim, isto é um sinal através da tecnologia que está chegando. Isso prova que eu não esperava que isso ia chegar tão rápido, porque eu tenho 37 anos e eu era adolescente quando eu vi esse assunto. Eu esperava que esse negócio fosse mais para frente, muito rápido. Ontem eu conversava com alguém, como a minha geração, ela viveu assim transformações bruscas assim na área, principalmente na área tecnológica, muito rápido. Eu peguei o disco, meu pai é cantor evangélico e eu vendi o disco do meu pai na porta da igreja. Então, essas transformações, eu vou por esse mesmo raciocínio. Eu acho que não tem que ficar desesperado, não vou sair de casa, vou virar vou para uma ilha. Não tem que se desesperar. Eu acho que isso prova de que, fato, a Bíblia está certa. E isso é fantástico, como a Bíblia é profética, e de que são sinais de que o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Isso vem para nos alertar, para nos colocar aí mais uma pulga atrás da orelha, que devemos estar preparados. Eu acredito particularmente que, como disse nossos irmãos aqui, sinais.
não é o único. Outros virão, pastor Tarsis. Nós estamos vivendo aí o que alguns filósofos chamam de tempos líquidos, em que as coisas acabam não conseguindo se solidificar, dado a avalanche de mudanças com as quais a tecnologia vem se desenvolvendo. Jesus deixou claro que nos últimos dias, antes da sua volta, a ciência haveria de se multiplicar. E a ciência está partindo desse pressuposto justamente para, com essa desculpa, por exemplo, checar como está a sua saúde, entre outras coisas. Mas pode ter certeza que, mais à frente, todos esses recursos serão utilizados depois da volta de Jesus, como nós entendemos, né, pelo anticristo. Pastor Ruimar. Vejo aqui uma característica de Lúcifer, espírito de controle. Duas questões envolvem esse chip: finanças e saúde. Precisa de mais? Controlar a nossa vida? E, para mim, concordo plenamente, é um sinal muito forte de que Jesus está voltando mesmo, dos últimos tempos, né? Associado a tantos outros sinais que já estão aí e outros que hão de vir. Então, eu penso que o cenário, como disse a pastora, está sendo preparado, e esta medida, esta possibilidade é um sinal forte disso. Também outra coisa que me chama a atenção é o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu penso assim. Qualquer coisa que vai interferir no meu corpo, eu tenho que ter muito cuidado. E esse chip ele vai controlar. Controlar as pessoas, essa é a verdade. Em duas áreas muito fundamentais. Agora, o pior de tudo, eu estava pensando, se isso vier por lei. Certo. Tiver que ser obrigado. Aí o problema é sério. Quando for obrigado, Olha, é porque já chegou a hora de Jesus. Olha, minha gente, um ouvinte nosso está dizendo aqui, JR, meu marido diz que o chip da besta já chegou. E o nome dele é celular. Diz aqui uma de nossas queridas, eu quero agradecer. Agora vou fazer uma pergunta pessoal. Tá bom? Agora é pessoal. Primeiro é aquela pergunta, né? Geral, bem ampla. Se fosse no Brasil, você permitiria que esse chip fosse implantado em você? Eu não permitiria. Eu também não. Nem eu. Não. Eu não sei. Falou de chip, de marca na mão e marca na testa, fora. É um caso a ser estudado. Muito eu não bem. tenho uma Quero agradecer pronta, formada. a tranquilidade aqui da palavra de cada um, assegurando a cada um deles o direito de fala. Nós vamos continuar. Ô, ouvinte, amanhã esse assunto volta, porque a gente quer juntar aqui as opiniões de bastante gente sobre esse tema, e você vai participar conosco também. Amanhã a gente também vai discutir aqui um assunto de uma determinada igreja em que foi recomendado que as pessoas não dessem as mãos por causa de H1N1, entendeu? Tem muita gente dando a mão aí e passando gripe pro outro, e bactéria, e vírus, bactéria não, vírus sim, né? Hã? O vírus, né? E aí o negócio tá, aí falaram para não, entre outras, não vamos falar sobre esse assunto amanhã. Esse é o pessoal que fica querendo dar a mão na hora do culto, é a história do adolescente que senta no lugar estratégico. E fica na expectativa, o pastor vai mandar, Hoje não mandou? Olha, minha gente, para ter o material, já vai, pastor? O senhor já vai? Ah, tá claro, pois não, levantou. Rádio é fogo, minha gente. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Luiz de Carvalho cantando, que saudade, ó. Está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores presentes no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado, pastor Tassi Júnior, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, muita alegria me traz toda vez que eu venho aqui, eu saio um pouco mais inteligente dessa mesa. Deus abençoe. Maravilha, pastora Leni Librelon, obrigado, um abraço. Um abraço, muito obrigada a todos, que Deus abençoe, e que tenho certeza que nesta manhã muitos foram edificados. Amém. Pastor Alexandre Coelho, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, obrigado à equipe, cada um dos debatedores e aqueles que nos ouvem. Deus abençoe a cada um. Maravilha. Pastor Ruimar Lopes, um grande abraço, querido. Igualmente, um prazer estar aqui. Desejoso de que tudo que fizemos aqui possa ter abençoado pelo menos uma pessoa. Amém. Sabemos que milhares foram alcançados. Amém, que assim seja. Marcela Bastos. Parabéns, porque ontem foi aniversário do pastor Helenilson Ramos, Olha da aí. Igreja Batista Ministério Só Vitória, em Belfor Roxo.
do pastor Ivo Paz Leme, da Assembleia de Deus em Jaceruba, do pastor Urias Tatagiba Brum, da Igreja O Povo de Deus do Brasil em Paracambi. Hoje é aniversário do pastor Daniel Caetano, da Assembleia de Deus Ministério Heróis da Fé, lá em Belfor Roxo, e também é aniversário da missionária Alôncia Oliveira, lá da Igreja Missionária Betel Brasileiro, em Brasília. Quem assume agora, Marcela Bastos? Gilberto Ribeiro. Gilberto Ribeiro assumindo já aqui a nossa 93 FM com a Caravana 93. Nós vamos orar juntos, apresentando esses nomes diante de Deus. A vida dos nossos queridos ouvintes, você que anda nessa luta toda, nesse perrengue todo, como a gente fala aqui no Rio, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, família, trabalho. Nós oramos todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Tem gente passando dificuldade, sofrendo, e só Deus para ajudar. Que cada um de nós seja usado pelo Senhor para que o alívio chegue na vida de gente que está precisando muitas vezes só de uma palavra, de uma presença, do carinho. Que Deus nos conduza e nos use para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos. Pai, aqui estou diante da tua presença. E eu começo, Pai, te agradecendo pela vida dos pastores que passaram essa semana, por mais uma oportunidade, Senhor, de continuar fazendo a tua obra, mais um ano de vida. Pastor Elenilson Ramos, pastor Ivo Paz Leme, pastor Urias, pedimos também pelo pastor Daniel Caetano, missionária Alôncia, Senhor, todos estes amados que completaram mais um ano de vida, eu peço a sua bênção sobre eles. Pai, eu oro por todos os ouvintes agora, independente de onde esteja, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcance os teus filhos. Pai, dentro da pauta que trabalhamos aqui hoje, eu peço que o teu Espírito Santo dê capacidade à igreja para entender o que é regeneração, o que é transformação de vida. Ajude, Senhor, os teus filhos a respeitar, Pai, aqueles que passaram por transformações bruscas, Pai, na sua vida. Eu peço que o Senhor dê sabedoria, Pai, à liderança, aqueles que estão à frente, para discipular aqueles que estão afastando as pessoas por causa de chacota, de brincadeiras. Pai, eu peço que o Senhor traga maturidade sobre a igreja, como a igreja de Corinto, Pai, que sofreu um processo de mudança, porque não basta ter apenas os dons, Pai, precisa amar ao próximo, respeitar ao próximo. E eu te imploro, Pai, que a igreja brasileira cresça, que a igreja brasileira avance, Senhor, em todas as áreas, Pai. Eu apresento também aqueles que estão envolvidos, Pai, por sentimentos, Pai, virtuais, carências afetivas. Senhor, traz o discernimento, traz, Senhor, segurança emocional, que essas pessoas não se envolvam, Pai, em quadros perigosos. Pai, o teu Espírito pode continuar falando, o teu Espírito pode continuar tratando, Senhor, com cada um no particular. Eu peço hoje, Espírito Santo, venha a cada ouvinte, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada moça. Venha, Senhor, e fale aos corações. O véu foi rasgado, o Senhor tem liberdade de falar a cada um de forma pessoal, e é isso que nós queremos. Eu peço a sua bênção sobre o Rio de Janeiro, sobre o nosso estado, sobre este país, Pai, que precisa da tua presença. Assim, Senhor, oramos crendo que tu tens poder de nos trazer aquilo que precisamos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.